Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast, a gente podcast. E hoje o tema é muito especial. Nós vamos conversar sobre a mulher de fé. Quem é a mulher de fé? Você é uma mulher de fé? Será que você é uma pessoa que crê de fato? Esses são dias em que eu acredito que Deus nos chama para crermos ainda mais nele, para confiarmos ainda mais na pessoa dele, naquilo que ele disse, naquilo que ele fala ainda e principalmente naquilo em quem ele é. E Deus nos chama para termos fé. Comigo, mais uma vez aqui, a minha amiga, pastora Lucila Bosco. Oi. Tudo bem, Lu? Tudo bem, pastora? Muito Tudo feliz jóia. por mais um podcast. E eu tenho certeza que esse vai ser muito inspirador. Que bom. Nosso último foi muito inspirador, já estou sabendo, Foi. já estou tendo feedback. E espero que esse também seja. Então, Lu, o que você acha que é fé? Vamos começar pela... Bom, a gente aprende desde cedo, né? Eu lembro, até na época de escola bíblica dominical, que a fé é a certeza daquelas coisas que a gente não pode ver, não pode enxergar. Então, fé é você acreditar mesmo sem estar enxergando, né? Mesmo sem estar vendo a perspectiva do que você quer. Uau, verdade. Hebreus, né? Hebreus diz isso. Uhum. Eu tenho aprendido ultimamente que a fé, ela vai muito além de um sentimento de acreditar. Ela tem a ver mais com a entrega. Quando você confia, você entrega. No caso de Deus, você entrega os seus cuidados a Ele. Você entrega o seu coração a Ele. Você entrega o que você não pode fazer. Sim. E até o que você pode. Você consagra a Ele, porque Ele é maior do que o problema em si, do que você, do que seu futuro, do que seu passado. Então, a questão da fé é uma questão de entrega. Porque só entrega quem confia. Sim, e descansa, né? Descansa. Você está confiando, né? Acreditando, então tá tudo bem. E é um desafio muito grande, né? É um desafio. E tem muitas mulheres na Bíblia, né? Sim. Que nos dão um exemplo. Muitas delas são apaixonantes. Qual que é a primeira mulher de fé que vem, assim, na sua memória? Na minha memória é a Sara. A Sara, esposa de Abraão. Eu acho que ela é um exemplo espetacular para nós. Mesmo porque nós somos chamados, né, como filhos de Deus, filhos de Abraão, porque Abraão acreditou, e em Hebreus diz que ele creu contra a esperança. Ele acreditou mesmo não tendo condição de ter esperança. E com ele, do ladinho, estava a esposa Sara, né? E o maior sonho, a maior vitória de Abraão foi o fato de ele não ter filhos, né? Já ser idoso, a Sara também idosa, ambos não tinham filhos. E em determinado momento Deus aparece para ele e fala: eu vou dar um filho para você. Ele fala: mas Senhor, né? O tempo já passou, né? Eu já estou idoso. E uma coisa incrível é que a Sara, ela não era só idosa, ela era estéril. Então ela não podia ter filhos de nenhuma forma. Mas quando eu estou ministrando só para as mulheres, eu falo, né? E a velhinha ficou grávida. Ela engravidou, a senhorinha engravidou. É espetacular. A gente olha isso e fala: meu Deus, que Deus maravilhoso. Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, né? E tudo começa assim com uma mulher um homem, né, que crê, e sua esposa também. E interessante que quando Sara está ali vendo Deus falar e prometer a Abraão que vai dar um filho para eles, ela ri, né? Então ela dá aquela risadinha assim, bem quietinha lá, pertinho da tenda lá. E
Depois Deus fala, ô Sara, você riu? Eu, Senhor, não ri, não. Eu não ri, Senhor. Você riu, sim, e o nome do teu filho vai ser desculpa. Isaac. Isaac. Que quer dizer riso. E aí, imagina. É que pra ela também, né, era algo assim, é impossível eu ter filho agora, nessa altura do campeonato, por isso da risada, né? Mas pra Deus não tem nada impossível. Né? Nada impossível. E a gente lê a Bíblia muitas vezes, Lu, não sei, como se a gente fica muito na letra, né? Acho que aquilo tudo é normal, é porque aconteceu mesmo e tal, mas imagine a cena. Eu brinco que a Sara estava lá tricotando, né? Fazendo o seu tricôzinho lá em frente à tenda dela, e as mulheres ali passavam, as senhoras, as jovens, falaram, o que é aquilo lá? A Sara está fazendo tricô, né? Ela está tecendo alguma coisa. Para quem? Para o bebê dela, você não soube? A Sara, bebê dela? De quem? De uma das, né? Das suas criadas? Não, é dela mesma. Né? Aquela barriga lá é gravidez, aquela barriga é gravidez. Gente, é uma senhora. Por mais que ela fosse bonita, a Bíblia diz que ela era bonita e tal, mas era uma senhora de mais de 70, mais de 80. Então, sim, é maravilhoso essa mulher. Depois, e ela não só engravidou, ela deu à luz. Imagina que desafio, né? Desafio. E depois, ela amamentou. E será que naquela época, por exemplo, hoje em dia a gente vê que mulheres de 40 anos são super novas, 50. E será que naquela época, 70, ela era idosinha mesmo? Ou ela, né, era mais nova, mas com a idade, né, avançada? Como que você imagina? Você imagina que ela era mesmo uma idosinha, assim? Não, eu não imagino que ela era 70? Assim, uma idosinha acabadinha, não. Não, né? Porque, inclusive, ela tinha criados, ela tinha uma vida, assim, do contexto minimamente confortável, né? Em comparação a outras mulheres. Eu não acredito que ela fazia, por exemplo, trabalhos pesados, entendeu? Assim, pelo contexto bíblico. O Abraão era um homem muito rico, riquíssimo, né? Então, mas ela não era uma moça, não era uma mulher madura de 50, ela não era uma senhora, né, de 60, ela era... Gente, e fez tudo o que fez, passou pelo desafio, né, esperou a bênção chegar e deu à luz ao seu filho. E sorriu, né? Sorriu, acho que celebrou muito essa vitória, ela e o marido dela. E isso nos fala, né, do que é esperar e crer contra a esperança. É muito lindo, porque Deus prometeu a Abraão uma descendência na terra. Ele falou, olha, eu quero um povo para mim, você vai ser o pai desse povo. E quando Deus faz uma promessa, a gente não sabe como ele vai fazer, né? E quando, né? Não sabe quando, como. A gente sabe quem. Ele falou que vai ser com você. Então, aguarde, né? E com Abraão foi assim também. Começou a demorar para a bênção chegar, para a promessa se cumprir. Ele foi envelhecendo. Sim. Cada dia conta, cada ano conta quando você tem uma certa idade. Ainda mais para ter filho, né? Para as mulheres, então. Principalmente, né? Chega aquele momento que ela fala, não, agora não deu até agora, não vai dar mais. Não vai dar mais. E aí, não, mas entenda uma coisa, ela sim, já era estéril e agora ela era uma idosa estéril. Exato. Né? E Deus fala assim, Abraão, sai da tua tenda, sai né, do lugar onde você está assim, guardado, protegido e contextualizado a um limite. Você não vê nada para cima, pouca coisa além da tenda. Então, sai. Olha para o céu. Né? E, ultimamente, eu tenho ouvido, né? Meu esposo tem falado, e eu vi também em outro lugar, alguém dizendo que era dia, quando Deus falou para ele olhar para o céu e contar as estrelas. Não era noite. Abraão, olha para o céu, veja se você pode contar as estrelas. Não, impossível. Bom, assim será a sua descendência. Uau! Né? Aí, como não bastasse, olha para a areia. Você pode contar a areia?
da terra, do mar, né, da praia. Não posso também. Não posso. Quantos trilhões de milhões, eu não sei. Ok. Assim será a sua descendência. Então, Deus estava fazendo alusão ali à descendência espiritual daqueles que haveriam de crer no Deus de Israel e em seu Filho unigênito, depois se tornou primogênito, e na sua herança, na sua descendência física, né? Porque Israel está no mundo todo. Então, é maravilhoso, porque essa palavra se cumpriu e continua se cumprindo. Sim, verdade. Se continua se cumprindo. O que Deus prometeu para Abraão se cumpriu completamente. E nós fazemos parte, né? Nós somos chamados filhos da fé, filhos de Abraão, porque ele creu, nós também cremos. Ele não viu a Deus, a Jesus, porque ainda foi antes, né, de Jesus vir. E nós não vimos Jesus porque foi depois eles viram. Então, somos dessa mesma estirpe, né? Assim seja, né? Sim. Se formos comparados à fé que Abraão tinha, nós estamos muito bem. Né? Deus nos faça mesmo essas pessoas de fé. Eu acho que esses são dias em que o coração de Deus clama por pessoas que acreditem. Não assim, eu acredito em Deus. Tá? Eu tenho muita fé, porque às vezes a gente ouve isso, né, Lu? Sim. Eu sou uma pessoa de muita fé. Tá, mas fé em quê? Fé em quê? Ou fé em quem? Porque tem gente que tem muita fé no próprio braço. Tem gente que tem muita fé na ciência. E não está errado acreditar na ciência, acreditar em si mesmo. Acontece que quando você, como diz em Provérbios, você confia no seu próprio entendimento, na força do seu braço, você não vai muito longe. Porque o homem é limitado, o homem é mortal. O homem não é confiável. O homem hoje, seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O homem... toda a sabedoria e inteligência vem de Deus, né? Não dura muito, né? Agora, quando você se estabelece, confia, espera consistentemente em Deus e no que Ele disse, em quem Ele é, no que Ele falou, a sua fé é uma fé real. É verdade. Não. É muito, muito interessante. E interessante também que Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier, ele estava falando dele mesmo na outra vinda dele, na próxima vinda dele, quando ele vier nos ares. Ele disse assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé, porventura achará fé. Olha, tanta coisa para ele achar. Ele fala, será que eu vou achar fé? Olha que interessante. E se você olha para todo lado, todo mundo crê. Todo mundo tem uma fé. Até jogar em jogos de azar, o que o povo fala? Eu vou fazer uma fezinha. Uma fezinha, né? É verdade. Então, enfim, existe todo tipo, né? Mas a fé que realmente nos leva a conquistas permanentes, a conquistas que abrangem o natural, o espiritual, o emocional, as circunstâncias, uma fé que muda situações, não apenas nosso coração, mas o coração dos que caminham conosco ali ao redor da nossa casa, da nossa família. É a fé mais pura, mais simples na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, do Deus Pai, do Espírito Santo. Sim. Né? E naquilo que Ele falou, naquilo que Ele diz, que permanece para sempre. Exatamente. E você sabe que eu fiquei pensando sobre isso e aquele versículo bem, bem conhecido, né? Que tudo que você pedires em oração, se creres, recebereis, Mateus, né? 21, 22. Tem uma outra versão que fala, crendo que já recebeu. Ou seja, aqui você tem que orar com essa fé de que o que você está pedindo, você sentir que você já recebeu. Senão você não recebe, né? Então, aqui você vê que a fé, ela parece simples, né? Mas muitas vezes é difícil de a gente colocar essa fé realmente em ação, né? Então, eu acho que é um desafio, mas quem consegue viver, né, pela fé em todos os momentos,
vive verdadeiros milagres. E eu sempre falo pro meu marido, né, que ou é fé ou é razão. Não dá para você escolher, às vezes, fé e às vezes razão, sabe? Então, e a gente sempre olha um pro outro e lembra e fala, não, mas a gente, até aqui, a gente viveu como? Pela fé. Então, a gente agora vai viver pela razão? Porque se for para viver pela razão, não tem como. Então, é isso, né? Ou é fé ou é razão. E eu sei que o justo viverá pela fé. Então, a gente tem que escolher sempre a fé. É bem lembrado. O meu justo viverá pela fé, disse o Senhor, e a minha alma não tem prazer se ele retroceder. Exato. Então, agora eu acho assim, isso não é um achômetro, mas eu acredito que a fé e a razão tem um momento que elas andam juntas. Porque quando você vai conhecendo o Deus da Bíblia, o Deus que faz milagres do começo ao final, que tem tudo muito bem contado, muito bem agendado, porque Deus tem uma agenda. Deus, ele gosta de, desde o começo, né, ele gosta de repartir o tempo. Ele é manhã, é tarde, é o primeiro dia, é o sétimo dia, é o mês tal, é o mês X, é a festa Y. É quando acontecer isso, vocês fazem isso para comemorar aquilo. Então, Deus é bem pontual, porque Ele é um Deus de tempo, apesar de ser eterno, né? E Ele nos chama... O que é isso? É com a razão que você pensa. Não vai assim... pela fé, hoje é festa dos tabernáculos. Não, você espera o dia de ser tabernáculo. Pela fé... Tal. Não é. Então... Eu acredito que tem uma hora na nossa vida, talvez com o amadurecimento, com as experiências mesmo que a gente vai tendo com Deus, que as duas vão se encontrando. A fé e a razão. É como se a razão chegasse a um ponto de, tá explicado, foi isso que Deus quis dizer, né? E a fé também diz, bem que está escrito na palavra isso, né? Por isso que eu acredito mesmo, não tem jeito de não acreditar, porque é isso, sabe? É como se uma coisa completasse a outra. Agora, sim, não dá para a gente ficar dependendo daquilo que é simplesmente explicável. 1 mais 1 é igual a 2. Mesmo porque na matemática da Bíblia você vê bem diferente as coisas, né? A forma como Deus faz. Né? Ele disse assim, por exemplo, que quando você semeia em terra boa, você pode colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Nenhum lugar você tem esse tipo de rendimento. Né? É verdade. Em uma das multiplicações dos pães, o Senhor tinha 2 pãezinhos, não, 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E sobraram quanto? 12 cestos cheios. Na outra, eu não lembro quanto tinha, mas sobraram acho que 7. Então, assim, e Deus também não sabe, ele não fica preso naquilo. Ele vai mostrando na Bíblia toda como Ele é o Deus que faz tudo como lhe apraz. Contudo, Ele nos chama para vivermos pela fé. Para vivermos na entrega do nosso coração, na entrega da nossa aflição, na entrega da nossa confiança, na entrega da nossa esperança. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor, um dos teus nomes é Yahvé Jireh, o Deus da minha provisão. Senhor, eu estou irritada, eu estou nervosa, eu estou preocupada, estou ansiosa, mas eu quero trocar esse fardo da ansiedade, do medo, da preocupação pelo teu jugo que é suave e leve, Senhor, porque um dos teus nomes é Yahvé Shalom, o Deus da paz, né? E é pela fé. Gente, se você esperar sentir, não é verdade? É verdade. Acontece da gente sentir? Claro, ainda bem, né? Mas a gente pode passar por um tempo de não sentir nada. E aí a fé, realmente, ela entra em ação de fato. É a fé que entra em ação. De fato, é isso mesmo. Porque talvez a gente confunda fé com crença. Ou até alguém uma vez disse, né? Que cor é a sua fé?
Que tamanho é a sua fé? Que forma tem a sua fé? Porque a fé é invisível. E, ao mesmo tempo, tem alguns lugares na palavra, se não me engano, para Cirofenícia, que Jesus falou, ou para a mulher do fluxo de sangue, eu não me lembro direito, mas ele diz assim, e vendo Jesus a sua fé. Então, Jesus viu a fé. Como? Pela atitude. Então, nós podemos ter atitudes de fé, ainda que dentro da nossa alma esteja uma guerra. Sim. A razão, não tem. Não tem existe jeito, essa possibilidade. né? Não entendi. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem como. Eu sou idosa, eu sou estéril. Eu não estou só idosa, eu já era estéril quando a gente casou, você lembra? Eu sei, mas Deus disse. Foi Deus que falou, não sou eu, mulher. É o Deus, é o Senhor. É o Senhor da vida, aquele que transforma um útero seco, morto, velho, sem vida. E não só o útero, ele também era idoso. Ele fez tudo completo. A tudo obra novo. não foi só na Sara, foi no Abraão também. Então, esse é o nosso Deus. Ou a gente crê nesse Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Porque ele tem qualidades, nosso Deus tem qualidades que nós nunca vamos alcançar, jamais. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nós não somos nada disso. Mas ele é um Deus, ele é o Deus que nos ama. E esse amor nos alcançou de forma a atrair nosso próprio coração para ele. Sim. Então, quando Deus nos chama para nos atrair de volta para ele, é a fé que nós usamos. É verdade. É a fé. Porque nós nunca vimos. Nós nunca experimentamos. Sim. Né? Nós acreditamos por aquilo que nós lemos na palavra. E, claro, pelas experiências que nós temos na vida, na nossa própria vida. Todo cristão deve ter experiência de fé. Todo cristão deve ter experiência de fé. Em alguma área. Ou em várias áreas. Um cristão que não tem nenhuma experiência de crer contra a esperança, ou crer além daquilo que seria possível humanamente falando. Sim. Como que ele vai explicar a fé? Né? Qual é a sua experiência de fé? As pessoas perguntam. O que aconteceu na sua jornada com Jesus? Hoje em dia a gente ouve muito isso, Lu. Eu vou para a igreja. Você é da igreja? Eu sou da igreja. Eu vou para a igreja. Tá maravilhoso. Vá mesmo, tá? Não deixe de ir para a igreja. Frequente a igreja quantas vezes você puder na semana. Isso é maravilhoso. Mas ir à igreja apenas não garante que você é salvo, que você é do Senhor, que o seu nome está escrito no livro da vida. O que garante é você realmente ter essa entrega absoluta a Jesus, ser dele incondicionalmente. Sim. E fazer do Senhor não apenas o seu Salvador, mas o seu Senhor, o seu governo. Sim. E todos os dias sempre reforçar e renovar esses votos de aliança, de amor, de entrega, de confiança nesse Deus Todo-Poderoso, né? E isso vai te levar numa caminhada de fé. Isso vai te levar numa caminhada... Deus prova, gente. Deus nos prova. Né? Você já teve prova de fé, Lu? Várias. Eu ia até te perguntar agora, né, em que momento na sua vida você precisou colocar a fé em prática porque você precisava de um grande milagre. Você pode contar alguma experiência? Oh, meu Deus. São várias, né? Graças a Deus, eu tenho várias. Mas eu lembro uma vez que eu tive um cálculo renal. Uma pedra no rim. E isso era de família, sabe? Meu pai, minha tia e tal. E era uma situação em que a gente não tinha como cuidar daquilo com a ajuda de médico. Então, eu fui para o pronto-socorro e tal, claro, eles me atenderam. E quando fizeram o ultrassom, viram que a pedrinha era muito grande, ela não ia sair pelas vias naturais.
E aí, vai ter que fazer uma cirurgia, você vai levanta aí uma forma. Eu falei, não vai ter, não tem como fazer cirurgia agora. Aí eu falei pro meu marido, ela vai sair, a pedra vai sair. Meu marido falou, como? Como? Eu falei, vai sair, amor. Não se preocupa, vai sair. E aquelas dores terríveis, cruciais, aquelas cólicas terríveis, a cólica de rim é uma das piores, né? Dores. E aí eu lembro que meu marido foi fazer um programa de rádio, ele tinha um programa de rádio na hora do almoço. E ele falou, amor, eu tenho que deixar você com dor aqui. Eu falei, não, vai cumprir vai fazer o seu trabalho, né? Que a minha parte aqui é crer. E ele foi. E tinha um momento que no programa de rádio ele orava. E eu, assim, proclamando o tempo todo. E com aquela dor insuportável, com aquela cólica, não vai sair, não vai sair, não vai sair. O médico disse, todo mundo falou, não, cuidado, isso é perigoso, pode parar no caminho, infeccionar, enfim. Eu falei, não, Senhor, eu creio. E comecei a orar e clamar na hora da oração. Que o Davi fez no rádio. Eu estava orando e eu não consegui esperar terminar a oração. Eu precisei ir ao toalete. Nossa, expeliu a pedra. Expeli a pedra. Sem dor. Imagina. Grande. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a pedrinha e levei pro laboratório para ver, afinal de contas, o que tanto me causa, né? Mas eu expeli essa pedra. Só. Eu precisei usar a minha fé. Eu precisei usar a minha fé. E assim, eu proclamei. Eu declarei, eu confessava o tempo todo. Quando vinha assim, não vai dar certo. Eu combatia o pensamento de medo, de incredulidade, de incerteza com a minha voz. Então eu dizia, vai dar certo, eu vou expelir essa pedra, entendeu? E aí, a linha é muito tênue, Lu, porque não é só pensamento positivo. Eu acho importante pensar positivamente, falar positivamente. Mas não tem a ver só com técnica de falar coisas boas sobre coisas ruins. Sim. É a fé, depositada, enraizada numa pessoa. Sim. Concordo. Então eu chamava a existência, Jesus, o Senhor carregou sobre si essa dor e essa enfermidade. Sim. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas feridas, Jesus, eu fui sarada. É interessante como Jesus faz isso, né? Os nossos medos, as nossas dores, ele carregou. Não só as doenças físicas, mas as emocionais e espirituais também. E ele sara a nossa dor com a dor dele. É, verdade. Ele sara as nossas feridas com as feridas que foram abertas nele. Sim. Ele sara as nossas chagas com as chagas que foram abertas nele. Né? E tem todo o significado da coroa, os cravos, as mãos, os pés, o furo no lado da lança, enfim. E o nosso Deus é perito em fazer isso. Sim. Né? O medo, qual é o medo assim, básico, primordial, primário de todo ser humano? Medo da morte. E como é que o Senhor Jesus nos salvou, Lu? Morrendo por nós, né? Morrendo por nós, se entregando por nós na cruz. Então, assim, é assim que Jesus faz. Né? Como ele salvou o ser humano, sendo ele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Como ele salvou a humanidade? Sendo um de nós. E você sabe que, você falando do seu testemunho, eu lembrei dos meus com relação à saúde, né? E eu tive 2 muito fortes. O primeiro eu devia ter por volta de uns 18, 19 anos e comecei a ter problemas, dores, e aí fui procurar um médico, ele falou, você tá com uma doença que chama colite, e essa doença ela não tem cura, você vai precisar tomar remédio pro resto da sua vida. Tá aqui a guia, me deu um monte de papel, porque era até o governo dá, porque era uma doença autoimune. É uma doença, eu acho que é isso. E aí ele falou assim, não, é uma doença crônica, né? Não tem cura. Você vai precisar tomar remédio controlado pro resto da sua vida. Aí eu saí de lá, mas assim, eu sempre tive muita fé. Sempre fui uma mulher de fé mesmo, e eu aprendi isso muito com a minha mãe.
E quando eu saí daquele consultório, eu falei assim, eu vou procurar outras opiniões para ver o que eles vão falar, mas eu não aceito essa doença. E aí eu orava exatamente assim, Senhor, o Senhor morreu na cruz para levar todas as nossas enfermidades, eu não aceito, eu rejeito. Então, todos os dias eu orava nesse sentido. Procurei mais 2 médicos, os 2 médicos falaram a mesma coisa. Só que o que aconteceu? Teve um dia que eu cheguei em casa e aí eu fui tocar teclado e eu toquei aquela música da Mariana Valadão, Se eu apenas te tocar, eu sei que serei curado. E no momento que eu tocava aquela canção, eu realmente coloquei toda a minha fé em ação, literalmente, e falei, Deus, eu estou te tocando agora e eu não aceito essa doença, essa enfermidade. Depois disso, eu nunca mais tive problema nenhum, sintoma nenhum dessa enfermidade. E aí, eu falei, eu fui curada disso. Então, Deus é lindo e eu sei que é isso. A gente precisa declarar com fé, acreditar, porque Ele morreu pelas nossas enfermidades, então não há motivo para que a gente esteja doente. Só que para isso, a gente precisa declarar a fé, né? Todos os dias, declarar a palavra e acreditar. E um outro momento, eu tive uma alergia, isso já deve ter uns 6 anos. Eu tive uma alergia muito forte no corpo, na parte das pernas, da barriga, que começava... Eu acordava, passava 10 minutos, o meu corpo começava a empipocar. Mas eram umas bolhas, assim, era gigante, e era aquilo coçava, me incomodava. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Todos os dias. E aí fui pro médico, ela falou, olha, isso daqui é uma dermatite atópica, também não tem cura. Uma vez que você desenvolveu, você não tem mais cura com isso. Você agora vai fazer tratamentos, mas assim, não vai ser sempre assim. Aí eu, mas não vai mesmo, né? Falei, não vai, não aceito, eu rejeito. E a mesma coisa, comecei a orar. E um belo dia eu fui numa reunião de círculo de oração, numa igreja que eu frequentava, na parte da manhã. E nesse dia tinha uma pregadora lá que, inclusive, estava tendo cólica de pedras, né? Pedra nos rins. Ela começou a ter cólica, ela que ia levar a palavra naquele culto da manhã. E ela, durante o louvor, foi no banheiro, orou, repreendeu e subiu para pregar. E quando ela foi falar, ela estava falando que ela estava com dores e tudo, que ela precisou ir ao banheiro orar e passou a dor. E ela falou, agora eu quero orar por vocês, então coloquem a mão, né, na sua enfermidade, em algum lugar. E aí eu lembro que eu coloquei as mãos nas minhas pernas e falei, Deus, eu não aceito, né? Eu rejeito e eu creio que o Senhor vai me dar a cura hoje. E foi tão interessante que passou um dia, 2, 3, não tava mais aparecendo as alergias. E eu não me liguei que eu tinha sido curada. Quando tá tudo bem, né? Tava tudo bem. Eu só sei que quando foi, assim, 4 dias depois daquele culto, eu falei... Gente, eu fui curada. Eu não tô mais tendo essa alergia. E eu falei pro meu marido, falei, olha isso, eu fui curada. Então, eu só fui me dar conta da cura depois de uns 4 dias, 5, depois daquele culto. Mas também fui curada ali. Nunca mais tive nenhuma alergia parecida com aquela. Nunca mais. Ai, que maravilhoso. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente realmente, quando a gente tem fé, Deus, ele vem e ele faz. Mas sem fé, né, é impossível agradar a Deus. E sem fé a gente não consegue viver milagres, né? E você contando essa experiência, eu lembrei de uma mais antiga. Eu vou contar também. Conta. Teve uma época que eu morava na mesma cidade que a minha mãe, mas eu morava bem distante dela. E meu marido trabalhava em outra cidade. E ele chegava tarde da noite. E eu passava os dias todinho sozinha. Chegava à noite, saía de manhã, né, para trabalhar e chegava à noite. E eu ficava só com as crianças, os meus pequenos. Eles eram bem pequenininhos mesmo. E eu lembro que naquele dia, eu levantei e eu tive uma hemorragia, do nada. Do nada, mas uma hemorragia assim de quase desmaiar. E com 2 crianças, 2 bebês, né? Um de 2 aninhos, pouquinho, e o outro de... alguns meses. E eu falei, meu Deus, eu não posso. E eu estava morando ali naquela casa, naquele bairro. Recentemente eu não conhecia ninguém, não tinha nem para quem. Todo mundo trabalhava também o dia todo, né? E não tinha para quem, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha celular. E aí, o que eu fiz? Eu orei e falei, Senhor,
eu preciso que o Senhor me traga ajuda. Fale com alguém, fale com a minha mãe. Eu preciso ser cuidada, Senhor. Eu estava assim, eu estava esvaindo mesmo de fraqueza, muita fraqueza, estava assim, muito mal. E com bebês para cuidar, para trocar fralda, para fazer mamadeira, para... Enfim, olha, Lu, era mais ou menos umas 5 da tarde. 5 da tarde, bateu palma na minha casa. Quando eu olhei, era minha mãe com uma irmã de carro. Minha mãe falou, tudo bem, viemos te ver. Eu já comecei a chorar. Falei, não, minha mãe não tinha como... Não tinha como aquela irmã específica ir na casa da minha mãe primeiro falar, tá tudo bem com a Márcia? Não sei, vamos lá ver? Aí outra, tipo, meia hora de caminho, lá no interior, tudo isso. Não é fácil, não é simples, tá? Aconteceu o quê? Estava na minha frente, minha mãe, a irmã e o carro para me salvar, né? Aí eu falei, entra aqui, mãe, eu não tô bem. Aí contei para ela. Aí a irmã falou, você tem 2 opções. Eu te levo pro hospital ou a gente vai para reunião de oração, porque vai ter uma reunião de oração agora na igreja. Nossa. Eu falei, vocês acham que eu quero ir para onde? Pro hospital primeiro ou para reunião de oração? Aí elas falaram, eu lembro que estava frio. Aí ela falou assim, eu acho que você vai querer orar primeiro. Eu falei, exatamente. Então, o que eu fiz? Eu me arrumei, mas eu me arrumei. Como eu estava muito pálida, eu pus um blush, eu arrumei meu cabelinho, pus um batom, agasalhei os meus pequenos e lá fomos nós. Nossa. Aí cada uma com um bebê, né, com os meus filhos, porque eu não tinha condição. Chegamos, a reunião já tinha começado. E eu me sentei junto com todo mundo ali. Estava uma roda, enfim, uma coisa deliciosa, num ambiente, era o cenáculo, um lugar de oração. E aí eu fiquei ali, né? Ninguém dizia que eu estava doente. Ninguém diria que eu estava doente. E aí eu estava lá e o irmão que estava orando por todo mundo começou a caminhar entre nós, a caminhar, orando. Senhor, vem com a tua presença e tal. Quando ele passou por mim, ele falou, Senhor, tem alguém aqui doente, Pai? Quem é essa pessoa que está doente? Espírito Santo, mostra, Senhor. E eu bem quietinha. Bem quietinha. Aí ele andou de novo, aí vamos adorar um pouquinho, adorávamos tal. E ele passou por mim de novo. Senhor, tem alguém nessa sala que está muito doente, Senhor. E é hemorragia, Senhor. Quem é essa pessoa, Pai? Mostra, Senhor. E eu falei, bom, Senhor, já que ele pediu para o Senhor mostrar, eu não vou me mostrar, o Senhor vai mostrar. E dito e feito, quando eu vi, ele estava com a mão na minha cabeça, orando. Falou, Senhor, cesse toda a doença, toda a enfermidade, toda a hemorragia agora. Ele olhou para mim e falou, é você, Márcia? Eu falei, sou eu, estou doente. E aí, eu senti o meu corpo já diferente, eu senti me senti mais forte. A reunião aconteceu, teve a ministração da palavra, terminou a oração, fomos embora e fomos para onde? Para o hospital, né? Era tarde, já era umas 9 e pouco, a reunião era rápida. Fomos para o hospital, aí foi feito o exame e a enfermeira disse assim, perdão. A enfermeira disse assim, você teve uma hemorragia? Ela falou, mas é recente? Eu fiz, muito recente. Ela falou, sim, porque aqui eu tá com uma marca no seu útero de uma curetagem. Nossa. Você passou por um médico, então, porque alguém limpou e fez o curativinho, tá tudo limpinho, tudo prontinho. Você não tem nada. Você está muito bem. Aí eu só chorava. Então, assim, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Deus é maravilhoso, né, gente? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Jesus, não há mudança de variação. Ele não muda. Nada demove o poder de Deus. Nada tira Deus do trono. Nada remove a glória que Ele tem. Deus é imutável. Ele é invisível, mas é real. Ele é todo poderoso, mas Ele se importa comigo e com você. E assim foi, Lu. Eu recebi essa cura, eu recebi essa vitória e ficou para mim história. Eu quero escrever um livro, né? É um sonho e contar esses testemunhos. Entre eles,
assim, foram vários testemunhos ao mesmo tempo, sim. porque eu passei o dia todo com aquela fraqueza, com aquela hemorragia, cuidando de 2 pequenos, e Deus me livrou de desmaiar, de qualquer coisa, entendeu? Verdade. E ele ouviu minha oração, ele tocou o coração de uma irmã que tinha capa, não adiantava lá minha mãe chegar a pé Sem lá. carro, exato. Primeiro que ela não ia a pé, era muito longe mesmo, naquelas condições, naquela época. Então, Deus é esse Deus, acessível, maravilhoso. Agora, como Deus se agrada, Lu, quando a gente faz prova. Eu vejo assim, essa situação de eu me maquiar. Então, eu não fui com aquela aparência de doente, eu já fui maquiada. Porque eu não queria que ninguém falasse, ai, tadinha, ela tá doente, vamos orar por ela. Eu queria que fosse Deus. Sim. E foi. E foi. Verdade. Que lindo. A ele toda a glória, né? Maravilhoso, né? E se a gente for falar aqui, nossa, vão ter tantos testemunhos, né? Tantos que às vezes a gente esquece, né? E aí a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E, Lu, a gente tem que trazer à memória e a gente tem que contar. Né? Eu gosto de uma mensagem do Bill Johnson, que ele fala do poder do testemunho. Ele diz assim que a palavra testemunho, a raiz da palavra testemunho vai acontecer de novo. Então, enquanto você conta, enquanto você dá testemunho de algo que Deus fez na sua vida, você está proclamando e trazendo ao lugar aquelas pessoas que estão te ouvindo a possibilidade de acontecer com elas algo semelhante. Por quê? Porque quando você dá testemunho, você ativa a fé das pessoas. Né? Verdade. Você ativa. Então, a gente sempre conversa, né? Meu esposo e eu falamos de chamado, né? E daquilo que nos move ainda hoje, né? E é desafiador nos tempos atuais ser líderes raiz, né? Verdade. A gente brinca, a gente não é crente Nutella, né? E ele disse assim, que o sonho dele realmente é ver de novo esses milagres acontecendo. Não que nós não vemos, mas ver borbulhando, assim, pipocando, florescendo os milagres na igreja, em todos os lugares. Porque Deus não mudou. Quem mudou? E talvez também seja também uma questão das pessoas também não falarem, né? Porque eu tenho certeza que milagres acontecem todos os dias, a todo momento, a todo instante. E é isso que você comentou, se a gente não falar, né, ninguém nunca vai saber, e aquilo não... E às vezes a pessoa está passando por um problema igual, e então você testemunhar ajuda demais, porque às vezes a pessoa tá sem fé, tá desanimada, mas quando ela ouve, ela falou, não, peraí, então se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. E vai acontecer, se você tiver fé, vai acontecer. Então, talvez, eu acho que tenha um pouco disso, sabe? As pessoas não falam tanto sobre, né? Algumas também não têm tanta fé para viver, né? Esses milagres, porque hoje a gente vive uma fase, né? Que tá muito disseminada a questão do pensamento positivo e as pessoas estão confundindo, né, o pensamento positivo com fé. Então, eu acho muito interessante, né, quando você comentou sobre isso, porque até eu mesma passei por um momento que eu tava confundindo. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido por essas situações, né? Então, tem a questão do pensamento positivo, tem aquela questão de a lei da atração. Gente, a lei da atração nada mais é do que você ter fé. Mas colocar a fé, né, na pessoa certa, né? E não numa situação específica. Porque nós, como os cristãos, eu acho que a gente tem esse viés, né? Então, eu posso atrair aquilo desde que você tenha consciência que é Deus que tá te dando, né? Não o universo ou qualquer, né, coisa. O que você pensa sobre isso? Concorda? Eu concordo plenamente. Mesmo porque, sabe aquela palavra, aquele pensamento assim, nada se cria, tudo se copia? Tudo se copia da Bíblia. Tem gente pegando os provérbios e transformando em palavras atuais e tudo, em ideias, e falando como se fosse dele. E tá lá já. Exatamente. Há milênios. Desculpa.
né? Ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou sobre dar, o que nós aprendemos sobre ser grato, em tudo dai graças, né? Aí a gente ouve, gratidão, gratidão, seja grato, por isso está lá na Bíblia, gente, há milênios, em tudo, e é em tudo, em tudo, não é interessante, não é por tudo, obrigada por essa doença, estou amando essa doença, não, dou graças, em meio à doença, Exato. Sou grata em meio à dor. Sou grata em meio à tempestade. Porque eu não estou sozinho. Sim. Porque eu posso vencer. E essa situação vai te trazer um amadurecimento, vai te trazer uma experiência Pelo menos com ele, esperamos, né? que sim, exato, né? Exato. Que essas experiências nos amadureçam, que essas experiências nos levem para níveis muito mais altos de conquistas em Deus. Sim. E quando a gente fala de conquistas, não é só conquista financeira, né, Lu? Porque é outra coisa também. Todo mundo parece que só corre atrás do dinheiro, de estabilidade financeira, de ter casa ali ou lá, de ter o carro X, o carro Y, e eu não vejo mal na prosperidade. Quem não quer, quem não precisa, né? Verdade. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Existe a prosperidade verdadeira, passa por uma alma em paz, passa por um coração limpo, Sim. por um coração livre de inveja, de egoísmo, passa por uma vida onde a família pode ter pouca coisa, mas vai ter uma paz inegociável. E pode ter muita coisa e não ter tanta paz e tanta alegria assim. Porque são coisas, né? E essa prosperidade que Deus tem para nós é uma prosperidade que carrega fé. A fé, ela nos leva para a prosperidade. Sim. Porque é uma prosperidade verdadeira, real. Porque vem de Deus. Tudo que você vai receber vai vir de Deus. Ou porque tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. A gente fala assim, isso aqui foi pela minha força. Aquilo lá foi porque Deus me deu. Tudo Deus deu. A força Deus dá. A vida, exato, a capacidade, tudo, né? o fôlego de vida. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser e a ter. É por causa dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, eu espero que quando Jesus vier a essa terra, ele encontre fé no nosso coração. Ele encontre um exército gigantesco, né, espalhado no mundo todo, de homens e mulheres, de crianças também, cheios de fé, transbordando de fé. Sim. Porque tudo que acontece no mundo, no sistema, é para colocar o homem em evidência. Então, assim, para todos os efeitos, Deus não existe. É a natureza, é o universo. Para todos os efeitos, o Deus é o homem é o Deus. O Deus que está em mim, né? Reverencia e adora, respeita o Deus que está em você. Então, eu respeito, mas, desculpa, eu não sou Deus. E há o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus da Bíblia. Esse Deus que não precisa de nós, mas escolheu ser um de nós, para nos salvar de nós mesmos, para nos recolocar na posição que foi perdida no início de tudo. Ele criou um mundo perfeito e colocou o homem ali para cuidar, para reinar, para governar, e isso foi dado de mão beijada para outro ser, né? Uau. Aí vem Jesus, também num jardim, e fala, Senhor, Pai, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. E aí Jesus no jardim disse sim para a vontade de Deus. E retomou tudo. Aí Jesus disse assim, por que eu retomei o poder? Por que as chaves foram entregues para mim de novo? Eu retomei as chaves. Porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra, vocês podem ir. Né? Foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele diz assim, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as. Batizando quem? As nações. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-as
sobre tudo que eu tenho ensinado a vocês. Ensine a guardar, que as nações guardem os ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Enquanto vocês vão, expulsem demônios, falem em novas línguas, curem os enfermos, e para ressuscitem os mortos. Sim, e para tudo isso precisaria de muita fé, né? Para realizar tudo isso. Fé. Meu Deus. Uau. Olha, a gente pode pensar assim, ai meu Deus, eu tô tão longe disso, Márcia. Ai, Lu, eu tô tão longe disso. Será que a gente está tão longe disso? Se a gente olhar pela nossa força, na nossa forma de crer, de esperar de alguém, de alguma coisa, talvez a gente esteja longe. Mas a mesma energia que eu gasto não indo até Deus, é energia... Eu diria que eu gasto mais energia não indo até Deus, afundando na minha incredulidade, do que dando um passo de cada vez, um passo de fé, confiando nele, esperando dele. Exato. E assim, para quem não tem tanta fé, que julga não ter tanta fé, eu acredito que a melhor forma de você adquirir isso é também lendo a palavra todos os dias, né? Então, começa lendo todos os dias a palavra. Tem vários planos, né, na Bíblia, leituras de fé. Então, a gente consegue ir amadurecendo essa fé, né, dia após dia. E com isso, a gente vai aumentando, né, o nosso nível de fé, se eu posso falar assim, né? Isso é maravilhoso, que a gente está fechando com chave de ouro, porque... a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra só, é ouvir pela palavra. Ouvir o quê? Ouvir Deus por sua palavra. Então, a leitura bíblica, quanto mais você lê, mais aquelas palavras vão se tornando vívidas. Isso. Quanto mais você lê, mais ela deixa de ser letra para ser vida. Quanto mais você lê, mais você vê as lições, o plano de Deus naquilo, como ele trabalhou de tal forma que no fim, na história, todas as coisas se encaixam para o bem. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, passamos por lutas, dificuldades, mas como é diferente quando temos fé. Quando estamos firmados na palavra. Né? Na palavra. E isso que é muito interessante, porque se você tem a palavra e você consegue orar, né, a palavra. E aí eu acho que esse pode ser nosso próximo tema, inclusive, né? De falar sobre declarações proféticas, declarar a palavra, porque isso vai fazer com que você viva grandes milagres. Agora, sem ler a palavra, sem conhecer a palavra, como que você vai declarar a palavra, né? Exatamente. Então... Não tem como você declarar aquilo que você não conhece, você nunca ouviu, você nunca leu, né? E declarar fala de decretos, há decretos eternos que Deus disse, Deus falou. Há coisas que saíram da boca de Deus que são atemporais, que são para mim, não foi só para Abraão, foi para mim, não foi só para Isaac, foi para mim, não foi só para Israel, foi para mim, não foi só para a mulher do fluxo de sangue, foi para mim. Eu tenho que saber o que é para mim hoje, mas a verdade é sim, a palavra de Deus é lançada, ela cai em boa terra, frutifica. É verdade. Então, que o nosso coração seja uma boa terra para a palavra de Deus. Amém. Né? Nosso coração não tem tanto a ver com o tamanho da fé, mas com a espécie de fé. Eu diria que a fé melhor que tem é a fé simples e pura no Deus da nossa criação, da nossa preservação, da nossa salvação. E o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Né? Muito bom. Terminamos por aqui nosso assunto hoje, mas vamos voltar a falar de fé. E espero que tenha abençoado você de alguma forma. Por favor, se você gostou, foi abençoado, compartilhe, envie para alguém esse link. Mesmo que a pessoa assim, ela não acredita, mande lá. Ela já tem fé, mande lá. Né? Quem sabe não, com certeza esse conteúdo vai abençoar a mais pessoas, além de você e além de nós. Foi um prazer, Lu. Amém. Muito obrigada. Pastora, foi muito bom. Foi saindo uma delícia. com mais fé. A gente sai mais fortalecida na fé. Com certeza.
Até o nosso próximo A Gente Podcast, A Gente Pode Crer, né? A gente Amém. pode crer, a gente pode acreditar nesse Deus, um passo de cada vez em direção a Ele. Lembrando que fé é entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Até a próxima. Deus te abençoe. Respiramos tua presença, culpa e medo se dissolvem.